Olá, tudo bem? Esse vídeo hoje tem uma intenção um pouco diferente dos vídeos que eu vinha postando nas minhas redes sociais. Eu fui procurada por alguns alunos, né, há alguns dias, que vão prestar vestibular na FUVEST e eles estavam com uma dúvida sobre a questão da dissertação na FUVEST. A informação que eles tinham é de que o método ortodoxo hoje, né, seria, né, da dissertação ortodoxa, ou seja lá o que for, né, da dissertação argumentativa, que o método ortodoxo seria um impedimento para a pontuação máxima de 50 pontos. Muito bem, se o método que a FUVEST, né, já que ela pede uma dissertação argumentativa, se não for utilizar o método ortodoxo, o manual do candidato tem que mudar, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o manual do candidato, no critério 1, que vale 4 pontos, traz 2 quesitos que o aluno tem que apresentar suas habilidades no desenvolvimento do tema e na organização do texto dissertativo argumentativo. Ora, se é a organização do texto dissertativo argumentativo, se nós temos aí uma situação de organização, isso implica um método para organizar o texto. E o método ortodoxo ou o tradicional é o mais adequado, até porque no manual do candidato ainda vem. É uma dissertação de caráter argumentativo, né? O aluno terá que fazer uma dissertação de caráter argumentativo, visando sustentar um ponto de vista sobre o tema, né? Muito bem. Eu fiz uma pesquisa em outros vestibulares também que estão sendo aplicados, como o da VUNESP, para saber, né, se tem se procede essa informação. E no manual do candidato da VUNESP está escrito assim, no critério B. Avalia-se como o candidato sustenta sua tese e como essa argumentação está organizada. Novamente o termo organizada. Organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, então, para tranquilizar você, né, para você fazer uma ótima prova, eu vou contar um pouquinho tudo que eu fiz para chegar a esse vídeo de hoje. Então eu me organizei para que você ficasse calmo em relação a essa informação. Primeira coisa que eu fiz, né? Eu voltei aos meus estudos, né? As minhas teorias, e eu estou mostrando aqui para você o livro Para Entender o Texto, Leitura e Redação, do professor Platão e Fiorin, ambos da USP, tá? Inclusive, o professor Platão, o nome dele de fato é Francisco Platão Savioli,
Durante muitos anos ele foi, inclusive, professor e coordenador de redação de uma instituição bastante famosa em São Paulo, além de dar aula na USP. Tem vários livros publicados sobre redação, junto com o professor Fiorin. Ambos são muito bons. A última vez que eu vi o professor Platão foi em uma palestra na Unicamp, em que se estava conversando sobre a questão dos gêneros, a mudança que a Unicamp queria operar na redação, por que ela não queria modelos ortodoxos, né? E aí o professor Platão, inclusive, falou da dissertação argumentativa do modelo ortodoxo. O modelo ortodoxo é a forma de organização do texto. E o professor Platão, conversando conosco muito informalmente, ainda disse que num vestibular em que o aluno tem 30 linhas apenas para escrever, né? São só 30 linhas, e ele tem 1h30, 1h40 no máximo para escrever essa redação, além de fazer, né, as outras questões. O aluno tem que ter, que é uma situação artificial de escrita, né? Ele tem que ter uma determinada técnica para poder escrever. Então, qual a melhor técnica? É a técnica ortodoxa, né? Que é uma técnica padrão. Então, além de voltar à teoria do professor Platão, que é da USP, eu examinei o manual do candidato, publicado, acho que, se eu não me engano, eu acho que foi em agosto ou setembro. Não tem nenhuma modificação, aqui está escrito que a organização do texto dissertativo argumentativo será cobrada a dissertação de caráter argumentativo que visa sustentar um ponto de vista sobre o tema, ou seja, não mudou nada, né? Eu li vários textos de nota 50 que os alunos que prestam medicina consultam algumas cartilhas em que se publicam textos que atingiram nota máxima no vestibular. Todas as dissertações que eu li, né, elas seguem o método ortodoxo. Então, vamos verificar de fato o que é esse método ortodoxo aqui na lousa? O que é uma dissertação ortodoxa? Uma dissertação ortodoxa é aquela que apresenta uma organização, que segue um padrão de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Você deve ter ouvido aí um latido, é do meu pug, que fica ensandecido quando a gente está gravando algum vídeo. Muito bem, vamos tentar entender aqui. Ortodoxa. Orto, padrão. Doxa, opinião. Então essa opinião, ela é organizada dentro de um padrão. Quando a gente fala de métodos de construção de dissertação, nós temos dois métodos, eu diria até um terceiro, mas que é um pouco mais difícil do aluno fazer no vestibular, com aquele tempo lá regulado para ele poder escrever, né? Então, nós temos o método dedutivo, o método indutivo e o método dialético. O método dedutivo é o com o qual eu trabalho e é o mais fácil de ser feito no vestibular, porque você começa pela tese e termina pela tese. O método indutivo, para ser feito em
30 linhas é um pouquinho mais complicado, porque todos os argumentos devem levar para a tese. E lendo as redações da cartilha, elas estão pelo método dedutivo. O que é esse método dedutivo que está no manual do candidato? Por isso, com a maior segurança, eu posso dizer para você: siga o padrão introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos dar uma olhada aqui? Primeiro parágrafo, introdução. O que a introdução não pode deixar de trazer? A tese. Daqui a alguns dias eu vou montar para você uma estrutura de introdução, mas a tese, que é a resposta ao tema, a pergunta temática, ela tem que estar no final do primeiro parágrafo. Muito bem. A partir disso, então, partindo do pressuposto que a introdução traz a tese no final do primeiro parágrafo, mas eu prefiro chamar esse parágrafo de ancoragem, mas eu não posso fugir daquilo que está no manual do candidato, que chama de introdução. O que vai acontecer no segundo e no terceiro parágrafo? O desenvolvimento. Porque aqui você apresenta o seu ponto de vista. E lá no manual do candidato está escrito que você vai ter que sustentar, esclarecer, justificar esse ponto de vista onde? No desenvolvimento. Então, a partir do momento que você apresentou aqui a sua tese, ela é justificada, ela é explicada, ela é esclarecida no segundo e no terceiro parágrafo, com organização. Está escrito lá no manual do candidato. Então, você apresentou 2 argumentos aqui, 2 parágrafos de argumentação aqui. Vou fazer um vídeo explicando como você elabora essa tese, tá? E como você faz para construir essa introdução. Do desenvolvimento, eu já fiz para você no vídeo sobre a FAMEMA, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que eu gravo uma explicação sobre isso. A conclusão, ela é o encerramento do texto. Então você não pode trazer nada de novo na conclusão. Por quê? A conclusão decorre daquilo que você colocou no seu texto. Esse é o chamado método dedutivo e é o mais fácil de ser feito, embora não seja tão fácil assim, no vestibular que você tem, como eu já tinha dito, entre 1h30 e 1h40 para fazer uma redação. O que talvez, se estranhe um pouco é a forma de construir essa introdução. Eu só quero deixar claro que tudo aquilo que você trouxer no seu texto, você tem que esclarecer, você tem que justificar e você tem que sustentar. Todas as ideias que aparecem no seu texto, elas devem convergir para a tese, ajudar a sustentar essa tese, que eu repito, que eu reitero, é a resposta à pergunta temática. Se você tem essa cartilha com essas redações com nota máxima que os alunos organizam, observe como a resposta à pergunta temática, ela é dada no texto.
como ela aparece explícita no final do primeiro parágrafo. Bom, em função disso, eu gostaria de pedir para você dar uma olhadinha também nas propostas de redação da Unifenas, porque a preocupação é tamanha com a organização do texto dissertativo que lá, né, eles falam, eles não chamam de método ortodoxo, né, até porque é uma gama de candidatos. Lá se fala em introdução, desenvolvimento e conclusão de apresentação de tese no primeiro parágrafo. Espero que eu tenha ajudado aqueles que estavam com dúvida sobre a questão do método ou do modelo dissertativo, argumentativo, ortodoxo. Ortodoxo é nada mais, nada menos do que seguir uma organização. Um beijo para você!